Galera do mundo das lutas, Alex Poatan é inacreditável. Na luta principal do UFC 303, ele escreveu mais um capítulo brilhante de uma trajetória icônica. O jeito leve de lidar com a pressão no momento, a transformação no monstro que é dentro do cage e o lutador inteligente e técnico que é incapaz de fazer uma luta ruim e só protagoniza nocautes assustadores me fazem chegar a uma conclusão. O que torna o menino Pereira um atleta extraordinário é seu poder de fazer o jogo do MMA parecer um jogo fácil. Olha só tudo que ele fez no tempo que ele fez. Ganhar 2 títulos no kickboxing, chama. Migrar do kickboxing para MMA, chama. E estrear no UFC na 5ª luta com nocaute, chama. Nocautear o rival para ser campeão dos médios, chama. Ser campeão dos meio pesados derrubando o outro, chama. Salvar o UFC 300 com uma atuação impiedosa, chama. Salvar o UFC 303 com 2 semanas de antecedência e conseguir nocautear o oponente de uma forma ainda mais incrível do que da primeira vez. E chama. Chegou a hora de entender o inexplicável e passar a limpo tudo o que aconteceu em Las Vegas no evento que contou com vitórias de joias brasileiras, alguns nocautes relâmpagos, duelos apertados, verdadeiras aulas de coragem e, claro, contar como Alex Poatan chegou nessa pernada dos deuses que deixou todo mundo encantado mais uma vez. É hora da nossa edição bolada e bem-humorada para contar essa história. Todo mundo pronto? Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do canal Encarada e agora vamos tentar entender o que raios aconteceu no UFC 303. O evento que aconteceu na T-Mobile Arena rendeu quase 16 milhões de dólares em bilheteria. Foi o 4º evento mais lucrativo da história do UFC. Peyton Talbot, Macy Chiasson, Joe Pyfer e Alex Poatan levaram para casa o bônus de 50 mil dólares. Eu não levei isso tudo, mas a mamãe Steak vai fazer um pix maroto porque eu deitei usando o código Encarada e acertei algumas apostas boas por lá com esse UFC 303. Se você quiser fazer suas apostas nos próximos eventos do UFC e de quebra apoiar o nosso trabalho no canal, basta usar o QR Code que está na tela e colocar o código Encarada na hora do seu cadastro no site da Stake. Assim você ganha também o direito de participar das nossas promoções e sempre apoiando o nosso trabalho. O card começou com o menino Vinícius Lockdog vencendo o Rick Simon via decisão dos juízes após 3 rounds. Ótimo resultado para o brasileiro que agora soma 2 vitórias e 2 lutas dentro do octógono mais famoso do mundo. E olha que a vitória foi contra um atleta ex-ranqueado, bom sinal. Também pelo card preliminar, Michelle Waterson foi derrotada por Gillian Robertson. Aos 38 anos, a americana sofreu o 5º resultado negativo consecutivo e o 7º revés nas últimas 8 lutas. A Karateka anunciou sua aposentadoria do esporte ainda no cage após 31 lutas no MMA profissional. Pela categoria dos galos, o jovem de 25 anos Peyton Talbot manteve sua invencibilidade no MMA após 8 lutas. Ele simplesmente arrebentou Yanis Ghemmouri com um nocaute relâmpago em inacreditáveis 19 segundos de combate. Foi a 3ª vitória oficial dentro do octógono, sendo todas pela via rápida. O moleque tá voando. Quem também brilhou na primeira etapa do show foi o cachorrão Jean Silva. O Fighting Nerd precisou de um uppercut do caralho para derrubar Charles Jourdain no 2º round. Agora são 2 nocaute na conta em 2 apresentações dentro do cage. Grande resultado para o brasileiro que se desculpou pela falha no corte de peso e agora avança na divisão dos penas com a 10ª vitória seguida na carreira. Detalhe que Pablo Sucupira cantou a pedra no corner e o pupilo executou. Ele vai querer grudar, você afasta, depois nocauteia. Belo trabalho em equipe. Para fechar o card preliminar, Joe Pyfer não tomou conhecimento de Marc-André Barriot e atropelou o canadense em rápidos 1 minuto e 25 segundos do primeiro round. O peso médio se recupera da derrota para Jack Hermansson de forma arrasadora e agora soma 12 vitórias e 3 derrotas no cartel. No primeiro confronto do card principal válido pela categoria dos meio médio, Ian Gary tomou um atraso na trocação de pé, mas percebeu desde cedo que o melhor caminho contra a MVP seria a luta agarrada e mostrou que os treinos com Demian Maia estão tão bons que ele chegou nas costas do rival igualzinho o brasileiro fazia. O irlandês mais BR dos últimos tempos teve seus melhores momentos no primeiro round a buscar a finalização mochilando o rival, ficou para trás no 2º assalto e no terceiro, depois de não se encontrar na trocação, conseguiu dominar as costas do Page pela 2ª vez e trabalhou por lá para garantir a vitória via decisão unânime dos juízes. Foi a 2ª vitória do Gary defendendo a bandeira da Chutebox Diego Lima e agora ele é 15-0 no MMA. Fala aí, vocês concordaram com o resultado? Diego Lopes, meu amigo, eu não sei nem por onde começar. O brasileiro radicado no México passou por um turbilhão de emoções até subir no octógono do UFC 303. Primeiro chamado para a luta contra Brian Ortega, que já veio de última hora. Depois, por conta da dificuldade do rival no corte de peso, ele aceitou que a luta mudasse da divisão dos penas para a categoria dos leves, momentos antes da pesagem oficial. Aí, num acontecimento absolutamente inédito, depois de Ortega confirmar uma febre pesada no dia da luta, Denig, que já tinha se pesado como plano B sem o público saber, aparece como opção e não só ele aceita encarar o brasileiro, como o Diego aceita encará-lo literalmente horas antes do confronto. Nunca antes na história do UFC isso aconteceu. Foi tão de última hora que eles acertaram peso casado até 74,8 quilos e se pesaram já na arena. Na hora da luta, o Diego fez o que tinha que ser feito, venceu e entregou uma luta empolgante. Considerando a loucura que deve ter sido o pré-evento com todas as mudanças
mudanças, o brasileiro prevaleceu diante de um rival duro e mesmo apesar dos sustos, anotando a 4ª vitória consecutiva no cage. Depois da vitória na decisão, o Diego pediu para lutar com Brian Ortega no UFC 306, programado para o dia 14 de setembro, na Esfera em Las Vegas, mesmo card que deve ter a disputa de cinturão dos penas entre Ilia Topuria e Max Holloway. Vocês gostam dessa ideia? Se o Ig foi casca grossa ao aceitar lutar de última hora, o Diego foi ainda mais pelo conjunto da obra. O cara sempre disse sim e foi reconhecido pelo patrão. Na luta principal, Alex Poatan reservou mais uma vez um momento especial para o público. Sabe aquelas apresentações históricas e retocáveis, onde o lutador chega no God Mode? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Primeiro que enquanto o país inteiro estava suando frio com a aproximação da luta, o Poatan estava treinando passinho e fazendo dancinha no vestiário de tão relaxado que ele estava. Depois, quando a hora chegou conforme o esperado, a segunda edição de uma das encaradas mais tensas da história foi novamente de arrepiar. A organização inclusive deixou o momento se estender e o tempo total de encarada foi de 2 minutos e 51 segundos. Parece até que o Dana White gritou: quem se mexer primeiro vai perder 20% da bolsa, e os dois ficaram lá eternamente. Na hora da luta, a aura do brasileiro chegou num nível surreal. O Poatan mostrou boa variação de golpes, tocando o Diri com seu cruzado de esquerda logo no início, mas também usando a mão direita e chutes no corpo e na panturrilha. Ele conectou uma bomba que derrubou o Prochazka no último segundo do primeiro round. Na volta, o Alex já sabia que o tcheco estava mais pra lá do que pra cá, conectou um chute espírita de esquerda na cabeça e fez Diri desabar completamente. Triunfo por nocaute técnico aos 13 segundos do segundo assalto. O Prochazka ainda precisou de tempo para voltar do metaverso. He looked incredible. Fight started just like the last fight, chopping that calf kick, busting his leg up, and then we got saved by the bell. No, we didn't. Yeah, no, we didn't. It was incredible. I mean, that guy is a monster. Absolute monster. Pra quem ainda não entende o tamanho do QI de luta do Poatan e acha que o sucesso dele se resume ao cruzado de esquerda, o brasileiro revelou depois da luta que viu no Instagram um vídeo de Prochazka treinando a defesa do chute na panturrilha usados na primeira luta, e que a postura do rival fizeram escolher o chute alto para nocauteá-lo. We were browsing on Instagram, I was just sitting down there and I saw somebody posted a video of us dancing on the warm-up and Diri getting ready, and the way that he was doing what he assumed was the correct block for the calf kicks was wrong, and I showed that to Alex, and I said, let me see the video again. He goes, when he's doing this, he's putting his hands down. I'm gonna kick this guy in the head at the end. Não tem jeito, estamos falando de um dos maiores strikers de todos os tempos, com uma visão de luta diferenciada e uma inteligência absurda. O chute foi tão forte que o Poatan apareceu na transmissão colocando o dedo de volta no lugar. Sério, esse cara não parece humano. Depois da luta, ele também mandou uma mensagem bacana pro Prochazka sobre a acusação do uso de forças espirituais feitas por parte do tcheco antes da disputa de cinturão. Essa é uma mensagem também pra ele falou muitas coisas aí de espiritualidade e tal, mas, cara, o Deus que eu sigo é o Deus que nos abençoa e é o mesmo que nos protege. Então, eu pedi muita proteção para mim, para ele, né? E eu acho que com certeza ele deve estar bem. Jahir Prochazka publicou um vídeo na internet dizendo que precisa evoluir ou vai se aposentar. Only one thing goes on my mind, that I need to evolve to the next level or don't fight again. Quem não perdeu a chance de reagir na internet foi Jamal Hill. Ele publicou sua reação ao nocaute de Poatan e disse que agora precisa colocar alguém para dormir e depois vai reencontrá-lo no octógono. Depois do seu nocaute, Jamal Hill comentou: ah, legal, eu vejo o próximo cara e depois vejo você de novo. A gente ainda não terminou. Tá bom. Ok. Magomed Ankalaev também deu sua tweetada, pediu a luta e disse que não vai nem colocar Poatan pra baixo, que o brasileiro não tem queixo e vai nocauteá-lo. Qual a opinião de vocês sobre isso? O Poatan não indicou qual o seu próximo passo, qual sua preferência, disse que sim, seu futuro deve ser na categoria dos pesados, mas teve cautela e vai deixar essa decisão nas mãos do Dana White e da organização. Isso porque o Careca já adiantou também na coletiva que não encorajou ainda essa ideia da categoria dos pesados, vai deixar a luta entre John Jones contra Stipe Miocic acontecer para aí sim ver o que ele pode fazer em relação a isso. O que você gostaria de ver Poatan fazendo em seguida? Já pararam para pensar como seria Poatan versus Jones nos pesados? Joguei e saí correndo. Lembrando que essa foi a luta de número 9 do Poatan em 2 anos e 7 meses de UFC. Nenhum outro campeão lutou mais vezes do que ele nesse período. Aliás, o Poatan atualmente é o 4º colocado no ranking peso por peso do UFC. Vocês acham que depois do UFC 303 ele merece subir ao
alguma posição, o Poatan também se tornou o primeiro brasileiro na história a conseguir defender o cinturão da categoria até 93 quilos pela segunda vez consecutiva, feito que Lyoto Machida, Maurício Shogun e Glover Teixeira não conseguiram. Nos bastidores, o Poatan foi chamado de inspiração por Diego Lopes e recebeu uma faixa amarela de judô de Kayla Harrison depois da vitória. Alex Poatan operou um dos raríssimos casos onde o campeão coloca seu título em jogo com apenas 2 semanas de antecedência. Ele tinha muito a perder, mas é aquilo, quanto maior o risco, maior a glória, maior a recompensa. O próprio Plínio Cruz, treinador do Poatan, disse num post após a luta que onde as pessoas enxergam um desafio, eles enxergam uma oportunidade. Isso explica muita coisa. O Poatan tem 36 anos, sabe que tá no seu auge e não tem tempo a perder. E são 3 coisas que impulsionam essa trajetória histórica e meteórica do Poatan no mundo das lutas. Ele tá sempre pronto para lutar, ele sempre se coloca em risco, ele sempre finaliza suas lutas. Além do chama, é claro. Estamos falando de um cara que saiu do bar, venceu o alcoolismo, foi campeão duplo do kickboxing, migrou pro MMA, se tornou campeão dos médios do UFC com 8 lutas, anotou o segundo título com 11 combates na conta, bateu 5 ex-campeões do UFC, nocauteou 4, salvou o UFC 300, salvou o UFC 303 e sim, já é um dos maiores lutadores que pisaram no octógono do UFC. Fazer o que ele fez já é difícil, fazer no tempo que ele fez é quase impossível e por isso, meus amigos, eu repito mais uma vez aqui no canal Encarada pra vocês, aproveitem esse momento, curtam, vibrem, comemorem, porque Alex Poatan Pereira é inacreditável, é um fenômeno único no mundo das lutas e é brasileiro, é sim pra encher de orgulho. Chama ou não chama? E aqui vai um salve pro Dog Gustavo do Vai Morrer que me ajudou na edição desse vídeo. Sigam a página do cara no Instagram que é diversão garantida. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal Encarada pra ajudar o nosso conteúdo e siga-nos também nas redes sociais. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.